Boa tarde a todas as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos abrindo mais uma webconferência falando sobre o Prêmio Curta Histórias, que tem como tema Personalidades Negras. Nesta nossa webconferência, eu gostaria de lembrar que faltam 10 dias para o encerramento das inscrições do Prêmio Curta Histórias, que é uma iniciativa do Ministério da Educação, né, com o apoio da Fundação Vale, Unesco e Fundação Telefônica, né? E nós precisamos, na verdade, falar um pouco, né, sobre a temática étnico-racial, e os objetivos do prêmio é a promoção da diversidade étnico-racial nas escolas públicas de todo o país. O nosso homenageado com o tema Personalidades Negras é Abdias Nascimento, que neste ano completou um século de nascimento, né? Então, o centenário de nascimento do Abdias é importante ser lembrado, né? Neste século nós perdemos, exatamente no dia 23 de maio de 2011, o professor Abdias, que foi senador também da República e contribuiu imensamente para que personagens negras de nossa história fossem visibilizadas. A história dele, na verdade, é de luta, militância, né? E nós temos que lembrar que abordar esse tema é importante porque nós tivemos a história de um líder importante como Zumbi dos Palmares, que só passou a fazer parte do calendário escolar brasileiro neste século, né? Então, 20 de novembro entrou como Dia Nacional da Consciência Negra para o calendário escolar brasileiro, com a Lei 10.639, e é uma personalidade negra marcante de nossa história. E Zumbi é um dos precursores na história de luta pela liberdade no Brasil, né? Nós temos outros exemplos de heróis e heroínas negros e negras, né, como é o caso de Luísa Maim. E tem pessoas, né, que mudaram, na verdade, com sua atuação, o mundo. Luísa Maim não é conhecida. Entretanto, nós temos a história do filho dela, né, que é Luiz Gama, sendo lembrada, sendo homenageado, né, e é muito importante conhecer também a história de Luiz Gama. Agora, se a gente for percorrer a história do país, né, nós temos muitos heróis e heroínas, e eu quero começar por essa história, né. Luísa Maim, na verdade, tem uma referência, né, com relação à revolta dos malês, por conta da participação, né, nessa revolta em Salvador, Bahia, na noite de 24 para 25 de janeiro de 1835. Então, a revolta dos malês, né, foi organizada por negros que foram escravizados, né, e que se rebelaram, né, queriam tomar o poder político na Bahia. Há pouca notícia sobre o destino de Luísa Maim depois da participação dela na revolta, mas dizem, né, que ela foi deportada para a África, né? O próprio Luiz Gama, filho de Luísa Maim, né, tentou a vida toda ter informações sobre o destino da mãe, né? Agora, se a gente for pensar numa personalidade negra importante como Luísa Maim, nós também não podemos esquecer de Aqualtune. E Aqualtune é uma princesa, filha do rei Congo, que foi vendida para ser escravizada no Brasil, né? E nós temos histórias de outras rainhas que também, né, foram escravizadas no Brasil. Dandara é uma das principais lideranças que, ao lado de Zumbi, lutou e resistiu contra a escravidão em pleno século XVII. Né? Então, ao lado de Dandara, Aqualtune, nós temos também a Cotirene. Pouco se fala dessa personalidade importante para a história do nosso país. Se a gente for voltar, né, para a época mais contemporânea, nós temos uma liderança que se firmou
e viajou pelo mundo todo, que é Lélia Gonzalez, que nasceu no dia 1º de fevereiro de 1935, né, em Minas Gerais, mas foi radicada no Rio de Janeiro e se tornou liderança, chegou a se candidatar a cargos eletivos, professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E ela foi uma das fundadoras do movimento negro unificado. Em 78, ela já seguia para os Estados Unidos para falar sobre a mulher negra no Brasil. Então eu estou começando com a história de algumas mulheres importantes, né? E o que faz a gente falar dessas personalidades é exatamente as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, que só nesse século conseguiu fazer com que o currículo escolar brasileiro fosse modificado, né? Então, as diretrizes são oriundas da lei que modifica a LDB, que é a Lei 10.639. Para que os caminhos fossem apontados, a lei pedia um parecer, uma resolução que instituíram essas diretrizes. Então, nós não podemos esquecer que a professora Petronília Beatriz Gonçalves e Silva foi a nossa primeira convidada para a webconferência do Prêmio Curta Histórias, né? E pouco se sabe também da importância da professora Petronília, mas ela é pós-doutora, é uma gaúcha de Porto Alegre, graduada em letras pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, licenciada em português e francês, com mestrado em planejamento da educação, doutorado em ciências humanas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e depois ela segue para o pós-doutorado na África do Sul. Então, ela é uma teórica da educação, né, que nós devemos sempre lembrar. E ela esteve conosco já abrindo as falas da webconferência inicialmente do Prêmio Curta Histórias, mas ela é autora de muitos livros, inclusive em coautoria com a professora Nilma Lindo Gomes, que é reitora da Unilab, que é uma personalidade que nós devemos também reverenciar, lembrar o tempo todo, importante no nosso país. Se a gente for sair para a diáspora, né, nós pensamos em vários nomes, mas tem um que eu conheci, né, pessoalmente, que é a professora Ângela Guilhem, que em plena época da ditadura, nós estamos lembrando dos 50 anos, né, do golpe militar, e a professora Ângela Guilhem esteve no Brasil falando, inclusive, numa entrevista ao Pasquim, e ela falava da discriminação, do racismo existente no nosso país. E ela se deparou com isso ao vir, né, e descer no Porto de Santos, né? Queriam saber daquelas bagagens da professora universitária dos Estados Unidos que chegava para fazer uma pesquisa sobre o racismo no nosso país. E ela vinha ainda com a sua filha Onica no colo, né? E ela presenciou, né, o lançamento do Movimento Negro Unificado e começou a participar das atividades quando esteve como professora pesquisadora, né, aqui no país. E foi professora visitante da Universidade de São Paulo. Então, ela esteve no Brasil, na Universidade aqui de Brasília, não é? E quando ela esteve nos anos 90, aqui como professora pesquisadora, ela proferiu várias palestras enquanto viajava nessa condição de professora pesquisadora. Então, as obras da professora Ângela Guilhem, que é uma antropóloga, professora emérita da Evergreen University, lá nos Estados Unidos, né, em Washington, trouxeram também as questões de raça, classe e gênero no Brasil. Se nós formos para o continente africano, nós também teremos várias personalidades negras, né, que fizeram história. Uma delas é Graça Machel, a viúva de Nelson Mandela. E Graça Machel foi casada, é viúva também, de Samora Machel, que conseguiu fazer com que Moçambique ficasse independente. Então, ela também é uma ativista política, né, e ela ainda vive, né, como a professora Ângela Guilhem.
E ela nasceu 23 de outubro de 1943, numa comunidade rural de Moçambique, e recebeu a educação que a fez sair para outros locais no mundo. Ela foi ministra da Educação e Cultura no primeiro governo moçambicano, né? E durante 14 anos foi casada com Samora Machel. Em 19 de outubro, o marido morreu num acidente de avião. E após a morte, ela contribuiu, inclusive, né, com a atividade política do partido que fez com que Moçambique se tornasse independente, que é a Frelimo. E ela se tornou, né, esposa de Nelson Mandela em julho de 1998. Né? Então, o primeiro presidente negro da África do Sul, Nelson Mandela, né, teve como esposa Graça Machel. Né? Então, ela também recebeu várias homenagens, né, inclusive pelo seu trabalho, né, em defesa da dignificação da mulher africana. Outra personalidade importante e que uma maioria que faz militância no movimento negro conhece é Rosa Parks, né, que nasceu 4 de fevereiro de 1913 no Alabama, nos Estados Unidos, né, e ela, com um gesto simples, fez com que toda uma história mudasse. Né? Então, como nós estamos lembrando das personalidades negras que mudaram a história no mundo, né, nós não podemos esquecer de Rosa Parks. Por quê? Era uma época de segregação racial nos Estados Unidos e ela não quis dar lugar a um branco que queria que ela se levantasse para dar lugar a ele. Então, nesse dia em que ela se recusou, né, e foi presa por esse ato, né, ela entrou para a história da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, acompanhada, né, também por Martin Luther King, né, que é uma personalidade negra que também mudou a história. Né? Então, ela já era símbolo, né, do movimento pelos direitos civis, né, quando ela cometeu, né, essa resistência, porque Martin Luther King fez isso ser visibilizado. Outra personalidade africana, né, que nasceu no Quênia, é o Wangari Maathai. Né? E ela foi premiada com o Prêmio Nobel, né? Na verdade, oferecido pelas Nações Unidas, né, como mensageira da paz. Né? E a atividade em defesa do meio ambiente de Wangari Maathai, que também foi professora, né, formada pelos Estados Unidos na Universidade de Yale, fez com que muitas mentes mudassem. Né? Então, ela pensava na defesa do meio ambiente, fez uma campanha para que 30 milhões de árvores fossem plantadas. Né? E o projeto dela tomou um vulto muito grande, né, que ela recebeu o prêmio das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né? E, na verdade, se tornou uma grande ambientalista que tinha um projeto que visava o plantio de 1 bilhão de árvores. Né? Foi agraciada com vários prêmios e medalhas, né? Mas o Nobel da Paz, em 2004, é um dos que fez com que ela se tornasse mais conhecida. Outra mulher africana, não é, que deve ser lembrada e é uma personalidade negra importante, foi Josina Machel. Né? Então, ela também foi casada com Samora Machel, mas ela fez com que a mulher fosse respeitada, né? Na Frelimo, que era o partido. Né? Então, hoje, o dia 7 de abril, né, nós estamos no mês de abril, é dedicado a Josina Machel. É o Dia da Mulher Moçambicana, né? E ela, bem jovem, atuava como ativista do movimento de mulheres. E é uma inspiração para o movimento de mulheres. Se a gente permanecer no continente africano, nós temos a rainha Nzinga, né? É conhecida como Nzinga no Brasil, mas lá em Angola é rainha Ginga. Né? Então, ela nasceu em 1582, né, na região do Ndongo, em Angola, e ela
lutou contra os exércitos portugueses, né, que pretendiam trazer africanos para o Brasil, né? Por ela ter lutado, ela se tornou muito conhecida, sempre muito respeitada, e uma mulher assim com estratégias, né, para que os portugueses não trouxessem africanos para serem escravizados no país. Ela esteve no nosso país, né, porque a tática de luta dela chegou até o Quilombo dos Palmares. Né? Então, ela disseminou a tática de luta. Né? Então, ela morreu em 1663, mas no Nordeste brasileiro se conhece a Rainha Ginga, né? Especialmente pelos congos e congadas. Né? Então, nós temos uma dinastia de rainhas que foram escravizadas no nosso país. Né? Mas nós temos mulheres que no século XX fizeram história. É o caso de Mariama Ba, que nasceu em 1929 em Dakar, no Senegal, e morreu em 1981. E ela foi escritora e se notabilizou por sua luta em favor dos direitos das mulheres. Né? Então, ela tratava também das questões feministas, né? Sobre a condição feminina na sociedade africana. E ela tinha uma família, né, em que o pai era um ministro da saúde, né, com boa situação econômica. Muitas vezes a gente tem nas histórias que nos contam de África, né, uma história de personalidades que não atingem uma condição socioeconômica melhor. Entretanto, a história dessas personalidades que se notabilizaram nasceram na zona rural e se despontaram, se tornaram ministras, ministros, né, e as principais no continente africano são as que lutaram pela libertação do colonialismo no seu continente. Né? Um deles foi Amílcar Cabral, que nasceu na Guiné-Bissau, né, e fundou o partido que tornou a Guiné-Bissau independente. Né? Então, os países africanos, né, na verdade, tiveram grandes nomes e Amílcar Cabral não pode ser esquecido dessa história. Né? Então, ele foi uma liderança política que lutou em prol da unidade nacional. O nosso educador Paulo Freire esteve na Guiné-Bissau fazendo alfabetização de guineenses, né? E também escreveu um livro, Cartas à Guiné-Bissau, em que ele retratava como era bom viver na Guiné-Bissau em meio aos africanos que gostavam de aprender. Né? Então, o país passou por um colonialismo que fez com que muitos países fossem se tornassem, né, na verdade, independentes, fossem libertos do jogo colonial, né, do jugo colonial. Africano que nós não podemos esquecer é o pesquisador, né, e professor Cheikh Anta Diop. Até hoje ele tem estudos e para nós aqui, né, que atuamos na educação, ele é muito importante porque ele inspirou a série da coleção História Geral da África. Na verdade, ele, com um conjunto de pesquisadores, né, deu voz à história verdadeira da África, né? Então, os países puderam ter sua história retratada a partir de Cheikh Anta Diop, que nasceu 29 de dezembro de 1923 em Dakar, né? E ele também morreu no Senegal, né? E aos 23 anos já era um ativista, né? Após a morte de Cheikh Anta Diop, a universidade resolveu homenageá-lo, né? E deu o nome de Universidade Cheikh Anta Diop, homenageando, né? Na prática, né, ele disse que era possível perceber que havia muita história que precisava ser contada, inclusive uma história famosa como a história do Egito, né? E ele percebia, né, essa origem étnica nos egípcios antigos, né, que desenvolveram muita ciência, conhecimento com as pirâmides, né? Então, ele escreveu o capítulo que dá origem
a História Geral da África da Unesco, né? Por isso, nós relacionamos também no rol de personalidades negras Sheikh Anta Diop. Então, tem vários africanos que são personalidades importantes, né? Jomo Kenyatta é um deles, né? E Jomo Kenyatta é importante porque também se tornou o primeiro presidente eleito do Quênia, né? Então, ele escreveu uma história muito interessante sobre o colonialismo europeu. Ele disse o seguinte: quando os missionários chegaram, os africanos tinham a terra e os missionários a Bíblia. Eles nos ensinaram a orar com os olhos fechados. Quando abrimos os olhos, eles possuíam a terra e nós tínhamos a Bíblia, né? Então, a reflexão sobre o que foi expropriado do continente africano a partir, né, da religião em que se cristianizavam africanos, não reconhecendo a sua religiosidade, dando nomes, né, europeus a esses africanos, e aí também, né, a alienação provocada pela religião. Kwame Nkrumah também, né, é o outro líder africano importante. Todos esses lutaram contra o colonialismo europeu no continente africano, né? Mas um deles, né, foi Haile Selassie, na Etiópia, né? Então, ele era um imperador da Etiópia e reinou de 1930 a 1974. A história dele é muito importante. Bob Marley, tão conhecido por nós, pelo reggae, né, jamaicano, visitou a Etiópia e, na verdade, fez com que muito da história de Haile Selassie chegasse até a Jamaica, né? Então, na verdade, ele é importante porque ele foi um dos fundadores da União da Unidade Africana. Eu tive o prazer de conhecer a União da Unidade Africana no ano passado, em 2013, né? Quando nós começamos a elaboração do 9º volume da coleção da História Geral da África, fazendo um encontro para discutir e debater como poderia ser escrito esse 9º volume. No ano passado mesmo, no dia 20 de novembro, nós tivemos uma reunião na Bahia com um projeto apresentado sobre como será esse 9º volume, que vai tratar da história dos africanos na diáspora. Então, trata da história dos africanos que vivem no Brasil, né, e são os descendentes dos que foram escravizados, mas os descendentes de africanos, né, não descendentes dos escravos, como se costuma dizer, porque todas as pessoas têm uma descendência. Quando se fala, ele é descendente de português, mas então os que são descendentes de africanos também têm que resgatar essa origem, né? Então, nós temos também Leopold Sédar Senghor, que também foi presidente do Senegal e o pai do panafricanismo, né? Eu falei da União da Unidade Africana e ela é criada por panafricanistas, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, a luta anticolonial fez com que ele se tornasse também famoso. Professor também universitário, né? Ele se tornou, se notabilizou o pai da negritude, né? Aimé Césaire é seguidor de Leopold Sédar Senghor. Então, ele já é da diáspora, porque ele tem uma história, né, da Martinica, né? Então, nós temos todo o Caribe, né, representado também, que foi um foco de africanos que chegaram para trabalharem aqui, né, e se notabilizaram, né? Então, Césaire, juntamente com Leopold Sédar Senghor, é o ideólogo do conceito de negritude e um dos lutadores em defesa das raízes africanas. Malcolm X já é um ativista dos Estados Unidos e ele se notabilizou pela luta pelos direitos civis. Teve o pai, né, que sofreu um atentado pela Ku Klux Klan e logo ele se engajou, né, e coloca também, né, em algumas frases importantes,
não se pode separar a paz da liberdade, porque ninguém consegue estar em paz a menos que tenha a sua liberdade. Martin Luther King já era um seguidor da paz, né? E ele, em Mênfis, né, se tornou um pastor, né, e um ativista político. Foram muitos os seguidores. Eu falei de Rosa Parks, mas ele era adepto da filosofia de Mahatma Gandhi, a filosofia da paz. Mas ele conseguiu muitos adeptos brancos nos direitos, na luta pelos direitos civis. E nesses direitos, né, na marcha, né, de Washington, Martin Luther King era uma das principais lideranças. A gente sabe que ele foi assassinado, né, por um branco, né, e ele tem uma frase muito importante que é: o que me preocupa não é o grito dos maus, né, daqueles que não queriam que a segregação racial deixasse de existir nos Estados Unidos. É o silêncio dos bons, né? Então todos os bons passaram a se juntar com Martin Luther King. Nós temos a história também de Marcus Garvey, um líder panafricanista e também um líder anticolonialista da Jamaica, né? E, na verdade, ele teve muitos trabalhos importantes relativos à libertação, né, de negros e negras na diáspora, né? Então os africanos na diáspora tiveram grandes líderes, né? Então esse tema personalidades negras vai fazer com que a gente conheça muitas pessoas que ainda não tiveram visibilidade. Du Bois é um deles, né? Então ele nasceu em Gana, né? E também se notabilizou, escreveu o primeiro projeto de enciclopédia africana. Ele não conseguiu completá-la, mas a gente teve a história do Sheikh Anta Diop, que deu prosseguimento a uma verdadeira história da África no nosso país. Abdias Nascimento, nós temos ele como patrono desse prêmio Curta Histórias, na verdade. Ele nasceu 14 de março de 1914, então completou um centenário de nascimento. Também foi professor benemérito da Universidade do Estado de Nova York, recebeu o prêmio Doutor Honoris Causa pelo Estado do Rio de Janeiro por ser um grande militante, combatente à discriminação racial no Brasil. Nós temos Frantz Fanon, Kabengele Munanga, que são pessoas que nós temos obras que contribuem até hoje para que personalidades negras sejam visibilizadas. O professor Kabengele Munanga é um antropólogo, professor da USP, chegou a ser o único africano a ser professor na Universidade de São Paulo, ao lado de Milton Santos, que também deve ser lembrado, um dos únicos professores negros da USP, né? E se notabilizou como presidente do Centro de Estudos Africanos da USP. Ele já está aposentado. Agora, tem uma personalidade negra que é o Philip Emeagwali, um nigeriano que se tornou pai da internet. A gente tem acesso ao mundo todo e não conhece, né, Philip Emeagwali. Ele recebeu o Prêmio Nobel em Ciências em 2004 por ser considerado o pai, né, das ciências da computação, aquele que fez com que surgisse a internet. E a gente ouve falar de vários nomes que também se consideram como criadores da internet. Entretanto, um africano radicado nos Estados Unidos não é conhecido. O Wole Soyinka todo mundo conhece por ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura. É o primeiro africano a ter recebido o Prêmio Nobel de Literatura. Nasceu em Abeokuta, na Nigéria, né, e viaja pelo mundo todo falando sobre literatura africana. É um herói nosso, né, que não pode ser esquecido e que lutou pela liberdade, é João Cândido Felisberto. O almirante negro gaúcho, né, fez com que, em 22 de novembro de 1910, a Marinha Brasileira desse fim, né, às chibatadas, que eram com a revolta da chibata. Então, os marinheiros eram, né, atingidos pelas chibatadas até aquela época, um castigo que era da época da escravidão. Solano Trindade, né,
é um outro exemplo de personalidade negra, né? E é um criador do teatro popular brasileiro, é um dos nomes, né, que se tornaram notáveis em Pernambuco, né? E depois ele se radicou em Embu das Artes, em São Paulo. E ele escrevia, em plena época da ditadura no governo Vargas, Trem Sujo da Leopoldina parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. E até hoje, Raquel Trindade, filha de Solano Trindade, fala desse poema do pai que lutou contra a ditadura também, né? André Rebouças é nome de túnel no Rio de Janeiro, nome de avenida em São Paulo. Entretanto, ele não é falado como deveria. Um engenheiro, né, que, na verdade, deveria ser referenciado engenheiro negro, né? Então, personalidades negras faz com que a gente conheça, né? Por exemplo, quem criou a imprensa negra no Brasil, José Correia Leite, não pode ser esquecido. E Cuti, né, um escritor brasileiro, escreveu e disse o velho militante José Correia Leite, o criador do Clarim da Alvorada, o precursor da imprensa negra no Brasil, que Clóvis Moura escreveu tão bem e tem retratos de como essa imprensa denunciava o racismo em pleno início do século XX no nosso país. Luiz Gama, filho de Luísa Maim, que foi a liderança, né, que eu comecei toda essa webconferência, nasceu em Salvador e foi vendido pelo próprio pai para pagar uma dívida de jogo, um fidalgo português, né? E se tornou escravo em São Paulo. Entretanto, a notícia é de que ele aprendeu a escrever com as pessoas que moravam lá e se tornou um advogado dos escravizados, tendo libertado mais de 1000 cativos, né? Então é um nome que também é homenageado por vários escritores, porque ele era escritor, né? E ele se tornou um advogado sem diploma da causa abolicionista, um dos que lutaram para que negros e negras fossem libertos. E nós chegamos à reta final das webconferências, que são um espaço formativo do Prêmio Curta Histórias. O objetivo do MEC, né, Ministério da Educação, e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, é que toda a sociedade brasileira venha refletir sobre a importância da educação para as relações étnico-raciais. Nós queremos relações saudáveis no nosso país. A educação contribui para isso. Se a gente aprender a história de todas as pessoas, nós vamos respeitar uns aos outros como os que têm também uma história para contar. Então, o Prêmio Curta Histórias não é mais um concurso, mais um prêmio. Nós queremos que todo ano aconteça o Prêmio Curta Histórias nas escolas, que estudantes aprendam sobre o respeito à diversidade étnico-racial que há na sua escola, não é? Porque o Prêmio Curta Histórias é mais uma estratégia pedagógica de combate ao racismo e de valorização da diversidade brasileira. A diversidade brasileira está em todo o país. Nós vivemos num país que é multirracial, pluricultural, pluriétnico, não é? Então, nós temos que dar as mãos, né? Que nós vivemos num país que todo mundo quer conhecer. Como é que as relações se dão no nosso país? E tem notícia de que aqui se vive bem. Os dados de desigualdade mostram que ainda há muito por ser feito. E a educação é importante para que os dados de desigualdade mudem, né? Para que nós tenhamos um país melhor e um país em que a igualdade racial ocorra. Então, era esse o meu recado para quem está nos assistindo, né? Participem. Faltam só 10 dias para terminar as inscrições do Prêmio Curta Histórias. Nós queremos ver boas produções premiadas no dia 28 de maio, aqui em Brasília, né? Então, o nosso convite é de que, se as escolas ainda não inscreveram as produções dos alunos, o façam até 25 de abril. Boa tarde, então, e até a premiação.